Olá, você sabe como são financiadas as grandes obras de infraestrutura? As parcerias público-privadas hoje estão por trás da maioria delas. As PPPs, como são chamadas, são acordos entre os setores público e privado para a realização desses projetos. Tais parcerias visam unir recursos e experiência de ambos os lados para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Mas isso não vale só para a estrada, não. Elas permitem que o governo acesse capital privado para desenvolver hospitais e escolas, entre outros, sem comprometer imediatamente o orçamento público. As empresas, por sua vez, contribuem com agilidade e inovação. Não é diferente com as soluções baseadas na natureza, que têm um enorme potencial no Brasil, mas precisam de soluções inovadoras de financiamento para que possam decolar. É o caso do mercado de carbono, que depende de reflorestamento. Muito além da prioridade ambiental, trata-se de um negócio escalável, com demanda e enorme potencial. Para explicar como funciona tudo isso e indicar os desafios futuros, nós recebemos hoje aqui no estúdio da Febraban Fernando Pieroni, especialista e consultor em concessões e parcerias ambientais. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. E convidamos também o Renato Rosenberg, diretor de concessões no Serviço Florestal Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais, e te convido a entender com a gente a importância de colaboração entre os setores público e privado no nosso dia a dia. Bom, nós vamos começar pelo básico. Fernando, como é que se define concessão de serviço público? Qual é a lógica? Bom, da maneira mais básica, o que é uma concessão? É uma delegação do público para o privado, para que um ente privado desempenhe atividades que tradicionalmente são do serviço público, como a construção de infraestrutura, a prestação de serviços públicos. Esse é um instrumento que teve início no Brasil em meados da década de 90. Vamos pensar que até meados da década de 90, todos esses serviços eram prestados pelo Estado ou por empresas estatais, direto ou indiretamente. Com a Lei de Concessões de 1995, que acabou de fazer 30 anos, surgiu esse instrumento em que o governo pode chamar uma empresa privada para que preste o serviço em seu nome. A gente tem várias modalidades de concessão. Agora, tem uma coisa que as pessoas confundem isso com privatização também, né? Não sei se porque recentemente a gente viu várias privatizações e a pessoa não sabe mais se isso ainda é serviço público ou se isso passou para um particular, né? Uma empresa privada. Eu acho que é uma confusão que eu acho que tem uma razão de ser, porque de qualquer maneira existe um privado, mas são instrumentos completamente diferentes. A privatização é a alienação de um bem público, de maneira que quem compra aquele bem deixa de ser público e ele faz o que bem entender com aquele bem. Já as concessões é um contrato de delegação que tem um prazo definido, obrigações definidas, em que o privado desempenha uma determinada função em nome do poder público, conforme pactuado entre as partes nesse contrato de concessão, e sendo que no final do contrato a gestão retorna ao poder público, sendo que a propriedade daquele serviço ou daquele bem nunca foi transferida ao privado. É um contrato com tempo determinado. Bom, vamos colocar o Renato nessa conversa. Dá para dar alguns exemplos, principalmente na área de sustentabilidade de natureza? Claro. Já faz quase 10 anos, na verdade já fazem mais de 10 anos que o governo federal vem trabalhando na concessão tanto de parques nacionais quanto de florestas públicas. Essas florestas públicas geralmente elas ficam dentro de unidades de conservação, que a gente chama de FLONAS, Florestas Nacionais, e a gente concede essa parte dessas áreas para que seja explorada a madeira de forma mais do que sustentável, de forma cirúrgica, e a receita dessa exploração é utilizada para a conservação da área toda. Então a gente tem vários dados que mostram que o desmatamento nessas áreas que foram concedidas é muito menor do que nas áreas que não foram concedidas. Renato, você pode nomear? A gente atua em mais de 7 florestas nacionais. Então, por exemplo, a gente atua em Rondônia em 2 florestas nacionais,
a Jamari e a Jacundá. A gente atua no estado do Amazonas, na floresta de Humaitá. A gente atua no estado do Amapá. Mas quando você diz a gente atua, voltando à pergunta inicial para o Fernando, é uma parceria público-privada? É uma parceria público-privada. O que isso quer dizer? A gente fez uma concessão, a gente fez uma licitação, um processo público, aberto, transparente, e nesse processo é escolhida uma empresa, e essa empresa pode explorar esse ativo por cerca de 40 anos. E ao explorar esse ativo, ela tem que conservar esse ativo. Então, falando de forma mais simples, a empresa ela pode explorar madeira de forma super sustentável, então ela pode tirar em média 5 árvores por hectare. Hectare é o tamanho de um campo de futebol oficial. A cada 30 anos, então uma operação cirúrgica de madeira, de extração de madeira, e ao mesmo tempo ela tem que conservar toda a propriedade ao longo desse contrato. Agora, por que isso, Renato, essa concessão florestal é importante para o mercado de carbono nascente? Cerca de 2 anos atrás, o Congresso permitiu que a gente incluísse o carbono nesses projetos. E isso abriu uma série de oportunidades. Uma dessas oportunidades é aproveitar esses projetos que a gente chama de manejo florestal para incluir o carbono. Então, ao reduzir o desmatamento, a empresa teria direito a certificar e vender esses carbonos. Mas abriu uma outra oportunidade também que é muito interessante, que é o que a gente chama de concessão de restauração. Então a gente pega grandes áreas públicas degradadas, que foram desmatadas, a gente faz o mesmo processo licitatório que eu citei, escolhe um privado que vai restaurar essa área, ou seja, vai plantar árvores de novo, vai regenerar a área. Essa vegetação, quando ela cresce, ela sequestra carbono, e essa empresa vai certificar e vender esse carbono, esse crédito de carbono no mercado. E isso é um dos projetos mais interessantes em termos de geração de crédito de carbono, e essa que é a relação com o mercado de carbono. É bem interessante, né? Isso é uma oportunidade de negócio nesse momento em que a gente fala muito de descarbonização, de sustentabilidade, de finanças verdes, né? Como é que o mercado financeiro, Fernando, participa disso? A gente vê um crescente envolvimento do mercado financeiro, não só nesse tipo de projeto, como infraestrutura como um todo. Tradicionalmente, a gente tem aquelas linhas de financiamento dos bancos públicos e privados, né? Em 2011, surgiu a figura da debênture incentivada, que popularizou, né, a emissão de debêntures junto a atores que antes não tinham acesso a esse tipo de produto financeiro. Existe um fundo também, o Fundo Amazônia, que foi criado em 2009, e ele foi reativado, ou ele foi requalificado recentemente, e que ele é do Ministério do Meio Ambiente, mas gerido pelo BNDES, e que tem disponibilizado linhas de financiamento muito favoráveis, justamente como uma política pública para impulsionar esse tipo de projeto. Então o que a gente vê é uma popularização, uma diversificação e uma sofisticação desses instrumentos a partir do crescimento do mercado de capitais nesse mundo das parcerias. E a mesma coisa que ocorre em todos os setores de infraestrutura, ocorre nas infraestruturas ambientais ou nas concessões ambientais, com essas linhas favoráveis para impulsionar esse setor. Eu sinto que os projetos eles vão ter características muito similares aos projetos de infraestrutura, né? Porque no caso da restauração, existe uma necessidade de capital muito grande no início do projeto, e a receita vai se dar depois de 5, 6 anos, quando a vegetação estiver crescendo. Ao longo de 30 anos, 40 anos. Ao longo de 30 anos, 40 anos. Então o mercado financeiro vai ser fundamental para antecipar esse recurso, para que a iniciativa privada possa ter recurso para fazer a restauração. E sabe, eu acho um ponto também, a entrada do parceiro privado, a gente fala muito sobre a necessidade de capital, né? Mas quando entra um parceiro privado, a lógica da concessão é que a gente delegue responsabilidades para esse privado. Então a gente fala o seguinte: olha, privado, eu tenho um nível de serviço que eu quero alcançar lá na frente, diferente de uma obra pública, por exemplo, em que o governo ele contrata uma empresa que vai construir algo e depois o governo vai operar. Nesse caso, você tem alguém que investe e que depois opera. E isso traz uma responsabilidade sobre todo o ciclo de vida do projeto.
Vou dar um exemplo, uma ponte, por exemplo, para ser mais simples. Eventualmente, se eu tenho uma contratação de um projeto e que depois quem vai operar é um outro, eu tenho todos os incentivos para quem está construindo aquela ponte de economizar, porque no final essas economias vão refletir num custo mais alto lá na frente. Quando eu integro o investimento, que é o CAPEX e o OPEX no mesmo contrato, eu chego nesse equilíbrio ótimo entre o quanto que vale a pena investir e como que isso cria implicações mais para frente. A outra questão é que isso favorece a inovação, porque numa concessão eu não especifico cada detalhe, eu crio balizadores para que o privado trabalhe. E ele tem a assunção de riscos, mas também a flexibilidade para buscar a melhor maneira de atingir aqueles níveis de serviço especificados pelo poder concedente. No caso das florestas, o quanto que pode ser retirado de madeira por hectare, a maneira de fazer esse manejo. Só que ele tem uma margem de flexibilidade e isso é muito favorável para capturar a tecnologia do privado. Afinal de contas, não é algo concebido dentro de um gabinete do setor público, mas é uma política pública concebida dentro de um gabinete do setor público, que é quem tem a responsabilidade por isso, mas com a flexibilidade de um privado pensar a melhor maneira de atingir aqueles objetivos, né? Então você tem a questão de atrair capital, mas também tecnologia, responsabilização, é um instrumento muito mais moderno de fazer a gestão da coisa pública, né? Uhum. Interessante porque para mim não estava muito claro como é que acontecia a inovação, né? E aí você explicou aqui agora, porque na verdade eles estão em busca permanente de instrumentos que possam também viabilizar ou baratear a obra ou a exploração da área e tudo mais. Desde que cumprindo com a legislação aplicável e com as especificações do poder público que definiu. Por isso a importância de ter contratos muito bem desenhados que reflitam esse desejo, essa política pública pensada pelo poder concedente. Na avaliação de vocês, qual a melhor maneira de aproveitar o potencial brasileiro? Olha, o potencial brasileiro nessa área de soluções baseadas na natureza é enorme. Porque a gente tem umas questões que são muito específicas do nosso país, porque cerca de 60% das nossas emissões de carbono, elas vêm ou de desmatamento ou de alguma mudança do uso do solo, tá? E isso é uma característica, é um problema para o país, que a gente está falando de desmatamento, mas, por outro lado, gera uma série de oportunidades, porque para a gente reduzir essas emissões é muito mais barato do que para países com alto desenvolvimento tecnológico, como Estados Unidos, Japão. Para eles é muito mais caro do que para a gente. Então, a oportunidade de a gente reduzir o desmatamento, aumentar a restauração, gerar créditos e vender esses créditos para outros países ou outras empresas que têm interesse em reduzir suas emissões. E explica para a gente por que é muito mais fácil para a gente do que para países industrializados, para a Europa, Estados Unidos. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a principal forma de reduzir as emissões é com a alteração da base tecnológica e da redução do uso de combustível fóssil. Não tem outras formas. Não tem outras maneiras. E essas alterações, elas são caras. Elas são importantes, elas têm que ser feitas, mas elas são caras. No caso brasileiro, reduzir o desmatamento é muito mais barato do que para os americanos, por exemplo, reduzir as suas emissões. Isso não significa que as metas deles têm que ser menor do que as nossas, pelo contrário, porque existe toda a responsabilidade histórica em função dessas emissões. Mas significa que o que eles não conseguirem reduzir de emissões para atingir a meta deles, eles poderiam, por exemplo, comprar créditos brasileiros. Essa é a grande oportunidade que você faz. E sabe que eu acho que tem também que, quando a gente pensa em setores produtivos, ele tem uma atividade principal que tem uma pegada de carbono, né? Ou seja, ele gera uma emissão e eles têm metas de seguir com essa produção da maneira mais eficiente, de maneira a reduzir as emissões. Mas a atividade principal é outra. No caso das concessões de restauro, é carbono líquido, porque a atividade principal é a geração de carbono. É diferente de uma indústria siderúrgica que faz, ou qualquer outra atividade,
que vai produzir um determinado produto, tem que pensar em todas as medidas ao longo da sua cadeia de suprimentos e na sua operação para tentar reduzir um pouco. Aqui não, aqui o produto já é o carbono, né? Então, isso é algo que tem muito que suprir essa demanda de carbono que a gente vê pela frente. E eu acho que esse carbono, Fernando, é um carbono que gera muitos outros benefícios para além da questão climática propriamente dita, né? Estrito sensu. Porque ele gera emprego, ele gera formalização da economia, principalmente no norte do país, ele gera desenvolvimento local. Mas ele gera emprego como, se é apenas uma floresta que cresce? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu visitei há 2 anos, o nosso primeiro projeto fica lá em Rondônia, na Floresta Nacional de Bom Futuro. A gente fica com a expectativa que se a gente tirar as pressões do bioma, a floresta se regenera naturalmente. Não é bem assim. A gente precisa gastar muita energia, muito recurso para restaurar a floresta. Então você precisa tirar as braquiárias, em vários casos você precisa plantar mudas, daí você precisa de viveiros para essas mudas, você precisa comprar sementes, e a gente tem feito parcerias com as comunidades locais. Por exemplo, lá em Rondônia, a gente está fazendo uma parceria com um povo indígena chamado povo Caritiana, para que o parceiro privado contrate eles e compre sementes e mudas da comunidade indígena. Então esses projetos eles geram muito co-benefícios para as comunidades. O interessante dessas parcerias ambientais é que elas dependem de uma oportunidade local, territorial. Então, diferente de outros setores em que você pode ter clusters concentrados, esse é um tipo de atividade que, por si só, é espalhado já pelo Brasil todo. É um tipo de setor com um desenvolvimento que abrange os locais mais distantes do Brasil, né? Onde talvez alguma outra atividade econômica não encontraria viabilidade em estar ali. Então tem um vetor importante de desenvolvimento local. Uhum. Em relação às PPPs, vocês acham que existe ainda algum tipo de preconceito ou restrição da sociedade brasileira? Se me permite que a gente fala às vezes concessão e às vezes PPP. Isso. De repente vale a pena, porque a gente chama PPP genericamente é uma parceria entre o público e o privado. Mas aqui no Brasil a gente tem a concessão de serviço, que é regida por uma lei de 95, a lei 8987. E a gente tem a lei de parcerias, que é a 11079, que é uma lei de 2004. E qual é a diferença? A concessão é uma atividade em que o parceiro privado obtém a sua receita a partir prestando serviço aos usuários e a partir do pagamento desses usuários. Quando isso não é suficiente para manter a atividade viável, aí eu tenho a PPP. O que é a PPP? Nada mais é do que uma concessão, mas é uma concessão que tem uma participação do Estado. Então eu posso ter o que se chama de concessão patrocinada, que é uma modalidade de PPP, em que essa prestação de serviço ao usuário não é rentável, então o governo complementa com um pouco de dinheiro para que aquilo seja atrativo para um agente privado. E aí tem a concessão administrativa, que é uma outra modalidade de PPP, em que o pagador pelo serviço é o poder público. Então, no fundo, a gente está falando de 3 modalidades de concessão, sendo que 2 delas é o que a gente convencionou por lei chamar de PPP, que é quando tem uma participação pública. Então, por exemplo, uma rodovia. A gente tem as rodovias aqui concessionadas no estado de São Paulo. A gente paga o pedágio e esse pedágio remunera a concessionária de rodovia e é uma relação que é viável do ponto de vista econômico. Essa é uma concessão simples, concessão pura, ou assim, uma concessão, acho que simples talvez seja melhor, para não entrar no tecnicismo. Pega, por exemplo, o VLT lá no Rio de Janeiro, o Veículo Leve sobre Trilhos no Rio de Janeiro, se não me engano, o metrô linha 6 aqui em São Paulo, o metrô de Belo Horizonte. Ali você tem um investimento privado, mas ele não é suficiente para que o concessionário tenha o retorno sobre o capital investido, né, nos níveis do risco que ele assumiu. Então, o poder público ele complementa esse dinheiro ou com pagamento no início, na fase de investimento, ou com pagamento ao longo da concessão, de maneira a chegar à receita que equilibra o contrato. E você tem, por exemplo, a iluminação pública. A iluminação pública, você tem um recurso, a COSIP, que é um recurso coletado via tarifa de energia elétrica,
Isso é transferido para o poder público, e o poder público ele contrata um concessionário e ele paga ao concessionário, ou seja, o único cliente dessa concessionária é o governo. Então, essa é uma PPP administrativa. Então, o caso da rodovia é uma concessão simples, o caso do metrô, nesses casos os exemplos que eu dei, uma concessão patrocinada, que tem o complemento, e iluminação pública, que tem um único pagador, é uma concessão administrativa. Uhum. Perfeito. Bom, resumindo, quais são os desafios para o avanço desse mercado no Brasil e quais são as perspectivas? Pergunta para os dois, começando pelo Renato. Posso voltar um ponto? Pode. Você colocou da questão do preconceito contra Sim. Em relação às PPPs, né? Sem dúvida, existe muito preconceito, principalmente quando a gente está no campo ambiental. E é muito curioso porque esses projetos já existem há 15 anos. Então a gente não está mais discutindo no campo das hipóteses, das ideias. A gente pode ir para campo ou utilizar imagens de satélite para verificar se esses projetos deram certo ou não deram. E os resultados são muito impactantes, eles são muito positivos. Mas toda vez que a gente está na fase de estruturação dos projetos, esse preconceito ele aparece e a gente gasta muita energia, de novo, explicando que não se trata de uma privatização, que a gente monitora esses contratos. Então a gente usa imagem de satélite, a gente usa imagem de radar, a gente usa fiscalização de campo para garantir que esses contratos eles são cumpridos, e a gente tem vários instrumentos para, caso o privado não cumpra a parte dele, de penalizá-los. Assim como a gente tem instrumentos para bonificar o privado, caso ele tenha um comportamento acima do esperado. Tá? Queria dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante, que é o caso da Floresta Nacional de Amana, que fica entre o Pará e o Amazonas. Fica bem ali na divisa entre os dois estados. É um projeto que a gente quase concedeu, mas logo após a assinatura do contrato, a Justiça suspendeu esse processo. E hoje é uma unidade de conservação das mais degradadas do país, com uma das maiores taxas de degradação do país. A gente encontrou mais de 50 pistas de pouso ilegais. Nossa. Dentro desse território. Eu não estou dizendo que uma concessão teria salvado toda a lavoura, não teria, mas teria ajudado muito, porque só a presença física dessas empresas já ajuda muito para inibir o crime. Claro, porque fica terra de ninguém, né? Exatamente. Propício a desmatar, explorar madeira e tudo mais. Bem interessante esse exemplo. Exatamente. Que você deu. Bom, mas voltando a falar aqui dos desafios e avanços para esse mercado, como é que vocês veem isso? Tem havido interesse, por exemplo, da iniciativa privada para explorar essas áreas? O Brasil tem áreas enormes, né, de reflorestamento ou de florestas naturais que podem ser replantadas ou desenvolvidas. Como é que vocês sentem isso? Olha, eu acho que a gente está num momento bem positivo. Minha avaliação é super positiva sobre o momento atual, porque você tem uma série de novas empresas interessadas nesse tema da restauração. Você tem compradores internacionais interessados em comprar esse crédito, e o governo tem a facilidade de oferecer áreas grandes, muito grandes da Amazônia, para a sua restauração, e o privado teria muita dificuldade de encontrar áreas similares com uma estrutura fundiária coerente, né, correta da forma que a gente faz esses projetos. Então é um momento positivo. A gente está estruturando o primeiro projeto lá em Rondônia, mas em paralelo a gente está fazendo 5 outros projetos com o BNDES. O BNDES tem sido um parceiro na estruturação dos projetos e a gente vê bastante interesse por parte do setor privado. O primeiro leilão provavelmente vai acontecer ainda esse ano, um pouco antes da COP, provavelmente na B3 aqui em São Paulo. Uhum. Renato, a gente ouve muito falar, não sei se é mito ou realidade, que os chineses compram áreas muito grandes de terra no Brasil e em outros lugares do mundo, onde eles sabem que tem água e a gente tem um aquífero, né, Guarani. Eu não sei se isso é verdade, não é verdade. Há estrangeiros também que querem entrar nisso, isso é possível? Olha, dos 24 contratos que já existem de concessão, são todas empresas brasileiras. Essa é uma regra do contrato, precisa ser uma empresa brasileira.
Mas a gente quer atrair parceiros internacionais, a gente não olha de forma negativa para isso, até porque a gente fica muito seguro, porque esses contratos, como o Fernando colocou, eles têm uma série de regras. Então não é permitida exploração de biodiversidade, de água, de turismo, tem várias vedações nos contratos e a gente tem formas de controlar isso. Então não nos preocupa capital estrangeiro nesses projetos. Fernando. Eu acho que tem algo favorável. Eu acho que além de bons contratos, o sucesso desses programas de parceria dependem de um bom contexto no qual eles estão inseridos. Porque desafios aparecem ao longo do caminho e é normal, né? Seja na estruturação, depois na gestão. Então hoje a gente vê que há uma mobilização muito grande de atores com competências complementares em favor dessa agenda. Então a gente teve a aprovação, né, a mudança da lei de florestas que permitiu o crédito de carbono. Agora a gente tem a aprovação no final do ano da lei que cria o nosso mercado regulado, ainda depende de regulamentação. A gente vê o serviço florestal interessado e governos estaduais interessados em fazer. A gente vê que para o desafio da estruturação, a gente tem o BNDES em parceria com esses governos apoiando a estruturação. A gente vê o mercado financeiro que pretende financiar esses projetos também se mobilizando com empresas. E é justamente essa mobilização conjunta de competências complementares que faz com que os desafios naturais que a gente vai enfrentar no caminho, as soluções vão surgindo, né? Então, esse contexto, talvez essa governança, né, que é plural, é tão importante quanto a modelagem do projeto em si, do contrato, que isso precisa ser feito, bem feito de qualquer maneira. Né? A COP, nesse sentido, vai ser uma vitrine, né, para os projetos brasileiros. Como é que vocês veem a realização de um summit como esse aqui no Brasil? Olha, eu vejo, assim, de fato, eu acho que posiciona o Brasil, né? Eu acho que o Brasil tradicionalmente sempre foi, historicamente, um país reconhecido pela sua beleza natural, pelo seu patrimônio ambiental. Então, acho que é importante colocar o Brasil na vitrine. E eu acho que essa mobilização que eu falei, a própria COP tem sido um vetor para impulsionar essas iniciativas, todo mundo olhando, olha, vai ter a COP, é quase como uma pressão para essa busca dessas soluções. Então, eu acho que é positivo. É um incentivo, É um né? incentivo. Super. Eu também vejo de forma super positiva vários aspectos da COP ser no Brasil, em Belém. Claro, colocar de novo a questão das florestas no centro do debate climático é importante. Mostrar também que no norte do país a gente tem um monte de cidades grandes, de metrópoles, né? Belém, Manaus, porque às vezes também na visão externa parece que é algo homogêneo, apenas florestal, e não é, né? A gente tem quase 30 milhões de pessoas morando numa zona legal, e ter essa atenção do mundo para todos esses aspectos vai ser muito interessante. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa e antes das considerações finais eu queria entender que outros pontos importantes devem ser levados em consideração na estruturação dos projetos de serviço da natureza, já que a gente abordou mais esse aspecto. Eu acho assim, eu trabalhei muito com infraestrutura, outras infraestruturas, depois, mais recentemente, me envolvi mais com a infraestrutura ou com as parcerias ambientais. Talvez a grande mudança de quem sai de uma infraestrutura econômica e vai trabalhar com uma infraestrutura ambiental é que ela tem uma lógica territorial muito importante. O que significa isso? Ali tem um patrimônio que é da sociedade e tem pessoas que vivem ali, como o Renato colocou. Então é um tipo de contrato que precisa ser muito dialogado e esse diálogo é importante tanto para quem quer desenvolver o projeto do lado público, como para que haja um distensionamento depois na gestão desse contrato pelo parceiro privado. Então isso a gente nunca pode perder de vista, que é uma peculiaridade diferente de quem está acostumado, de repente, com talvez aeroportos, com talvez projetos mais urbanos. Isso é muito importante. Com as comunidades envolvidas, né? A gente, ao longo dessa entrevista, eu estou o tempo todo pensando de quando teve a implantação das usinas hidrelétricas, como era muito claro como elas mexiam com as comunidades locais, né? Com um impacto não só físico que ia causar, mas também econômico, né? Delas perderem emprego, né? Ou pescador, ou a área cultivável que ia ser inundada. Então, realmente fica muito claro, né? Você gostaria de acrescentar um comentário final?
Eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Fernando. Acho que a preocupação número um desses projetos tem que ser a questão comunitária. Até porque sem essa aliança, os projetos não vão ter chance de sucesso, né? E, de fato, para todo projeto que a gente faz, nós fazemos consultas públicas, nós fazemos audiências, nós vamos nas comunidades, muitas vezes comunidades indígenas, aldeias indígenas, a gente conversa com os caciques. Muitas vezes essas conversas elas têm que ser traduzidas em tempo real para outras línguas indígenas. E quando a gente consegue estabelecer uma aliança de fato, mostrar os benefícios e incorporar as preocupações deles nos nossos projetos, a gente, primeiro, é uma realização pessoal e profissional muito grande, e também a gente vê que a chance de sucesso dos projetos aumenta exponencialmente. Vou dar um exemplo para materializar isso. Em 3 dos nossos projetos recentes, você tinham áreas sagradas indígenas dentro da unidade de conservação. E a gente tomou uma decisão muito tranquila de retirar essas áreas sagradas de dentro da área concedida para conservá-las e preservar o interesse das comunidades indígenas, e é assim que a gente sempre vai trabalhar. Bom, muita gente ainda tem essa visão negativa, como se o privado fosse algo ruim. Mas nós entendemos aqui que se trata de um jogo de ganha-ganha. Oferecer o melhor para a sociedade e ter um governo com contas em dia. Evidentemente que a gestão dos projetos vai demandar um time qualificado para garantir a execução correta do que está na mesa, mas tem monitoramento, como eles colocaram aqui. E mais importante, a diversidade brasileira requer muito diálogo com as comunidades, como também foi colocado aqui, pois cada caso é diferente do outro. É fundamental, então, ficar claro para a sociedade que concessões, parcerias e afins não são privatização e que o ganho de um não necessariamente representa a perda do outro. Todo mundo pode ganhar com isso e nós esperamos ter contribuído um pouco nesse sentido com as valiosas informações trazidas aqui pelos nossos convidados, Fernando Pieroni, professor, especialista em concessões e parcerias ambientais, e Renato Rosenberg, diretor de concessões no Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Ministério. Eu agradeço pela participação e por todo o esclarecimento, a vocês. Obrigado pela presença, e agradeço também a você, internauta, que nos acompanha sempre pelos nossos canais digitais. Fique conosco e até a próxima.